Namastê, Deus em mim, saúde Deus em vocês todos. Sejam bem-vindos. Parabéns pela coragem de estar aqui hoje, viu? Chuvinha, frio, não é fácil, né? Vamos dar prosseguimento então ao nosso estudo do último bloco do nosso primeiro ciclo, tá? Bloco 12. Fala sobre cura e autocura umbandista. Esse estudo tem como referência o livro Francisco Rivas Neto, sacerdote, padre e médico, cura e autocura umbandista, tá? Evidentemente que eu não peguei 100% de conteúdo desse livro para passar esse estudo para vocês, tá? Tem muita coisa aqui que é nossa, tem muita coisa que tem a ver com a nossa experiência de terapeuta de movimento e outras correlações, né? Mas a gente pode dizer que basicamente esse estudo ele tem como referência esse livro. Tá? Bom, hoje nós vamos estudar então os orixás e as sensações térmicas. Eu quero passar para vocês aqui, antes da gente antes da gente apresentar algumas terapias que a gente realiza aqui, essa correlação que o orixá tem com todas as formas existentes no universo natural. Tá? A gente sempre falou para vocês, a gente vai bater nessa mesma tecla, e o universo pós-Big Bang, nós chamamos de universo natural, universo das coisas naturais, da energia massa, e isso tudo existe a partir de um poder operante, um poder da vontade, um poder volitivo dos orixás. Tá? E o que é um orixá? É a vontade divina, é uma potência divina, uma potestade divina. É uma potestade do próprio Pai. Portanto, o orixá não tem nada a ver com a nossa personalidade. Porém, ele também influencia a nossa personalidade. Tá? O orixá não é criação do homem. Tá? Na verdade, o orixá que criou o homem. Concretizou tudo que existe no universo. Todos os reinos, todo o ecossistema, todas as galáxias, tudo que existe pós-fenômeno cosmogenético que foi o Big Bang, existe a partir da associação desses 7 orixás divinos, desses 7 orixás virginários, que são as 7 potências divinas, tá? São 7 potências do próprio Pai. Tá? Ou do que muitos chamam, né, as religiões mais tradicionais chamam de Deus. Tá? Então, o nosso objetivo é esse, é mostrar essa correlação, essa interdependência de tudo que é natural, mas principalmente nossa, do ser encarnado no corpo humano, no corpo físico humano, a nossa interdependência, as nossas correlações com as 7 potências divinas, os orixás. Outra coisa, não é um estudo fácil, eu já disse desde o início, não é um estudo convencional. Nós estamos a recém fechando o primeiro ciclo que se iniciou em março do ano passado. Tá? Nós vamos encerrar esse ciclo provavelmente todo mês de julho, para vocês verem que é bastante conteúdo sobre Umbanda. Tá? Aí nós vamos voltar novamente, iniciando o segundo ciclo, que volta para o bloco 1 até o 12, depois Terra, volta para o terceiro ciclo, que bloco 1 até o 12. Tá? Para quê? Para vocês ficarem realmente com conhecimento, né? Vocês adquirirem conhecimento, pelo menos do que essa escola filosófica, né, religiosa, o que a gente quer passar para vocês como ideia de orixá, como ideia de Umbanda e tudo mais. Por isso que tem que ter persistência, tem que vir nos estudos, não se adquire conhecimento assim de uma hora para outra. Tem que realmente ter a persistência, a perseverança, a força de vontade, porque cada encontro é um encontro diferente. Cada encontro é uma matéria diferente, coisas diferentes, tá? Correlacionadas, porém sempre com um conteúdo diferenciado. Bom, vamos começar aqui. Vamos fazer algumas referências. Eu peguei aqui 2 eixos. Tá? Primeiro eixo nós temos o ponto norte, o ponto sul, o ponto leste e o ponto oeste. Uma correlação com os orixás e o ponto principal, que é o ponto indiferenciado, o ponto uno, tá? Que está no centro, que liga os 2 eixos. Tá bom? Muito bem. No ponto central, nós temos como elemento associativo o éter.
Mas não é o éter que tem a ver com o duplo etéreo, é o éter cósmico. Tá? Isso foi denominado por Isaac Newton. A doutrina espírita chama esse ponto diferenciado de fluido cósmico universal. A Umbanda nós chamamos de... Na Umbanda de Axé, só Axé? Axé cósmico. Axé cósmico. Tá? Muito bem. Aí nós sabemos, na Umbanda, segundo nosso conhecimento, nosso estudo, que esse ponto indiferenciado, que esse éter ou axé cósmico, tem como regência principal, não única, o orixá Iori. E correspondência no nosso organismo físico ao humor, a um fluido orgânico chamado líquor. Tá? Líquor, ou fluido cefalorraquidiano, que fica na região cérebro. Tá? Muito bem. O segundo elemento, aliás, o primeiro elemento, que esse aqui muitos chamam do quinto elemento. Muita filosofia, o famoso quinto elemento que foi descoberto agora, a energia cósmica, a substância escura, o cientista, a ciência hoje já admite que 90% do nosso universo é substância escura. E é uma massa, é algo que existe, só que não se conhece. Não pode quantificar nem qualificar. Quantificar nem como quantificar. Isso parece muito agora nas Discovery, aí, National Geographic, essas coisas todas. Tá? Estão tentando o famoso quinto elemento, que até tem lá no livro Atlântico, no Reino da Luz, no Reino das Trevas, isso aqui. O cara manipulado muito mais do que o átomo. Manipulado simplesmente por esporte universal. E ali se transforma as coisas. Porque ali é a energia una. Dali parte as outras energias. Por diferenciação. Por isso que essa chama-se energia indiferenciada, que não se diferencia, ela é una. Ela não é única, ela é una. Por diferenciação, segundo o nosso conceito, no ponto leste, tá? Nós temos o elemento A. Esse é o primeiro elemento a ser diferenciado do elemento A. Tá? Correspondência no nosso corpo físico, sangue. Característica, vento. Orixá de regência, Oxóssi. Leste, o segundo é o sul. Elemento, fluido orgânico, sêmen. Característica, térmica. Vejam bem, hoje é a sensação térmica que nós estamos estudando. K, orixá regência. Muito bem. No ponto oeste, nós temos o elemento água, fluido, a limpa, o sistema linfático. Tá? Característica, sensação térmica, umidade, orixá de regência. E o último, no ponto norte, nós temos o elemento fluido orgânico, bile, sensação, brio, orixá de regência. Esse é o primeiro quadrante, que nós vamos chamar de quadrante positivo. Não quer dizer que o orixá é positivo, é polaridade. Tá? E aquele quadrante lá do oeste e o norte é o polaridade negativa. Entre os dois nós temos mais e menos, significa o quê? Que é uma zona neutra, onde dá o equilíbrio e dá sustentabilidade para quê? Para esse ciclo e ritmo planetário. Ou seja, esse a gente pode chamar de ciclo e ritmo do planeta. É através dessa forma que o planeta, consequentemente o nosso corpo biológico, ele se sustenta. Ele precisa de movimentação. Nós não somos luz, som e movimento. Como eu falei para vocês lá do primeiro fenômeno cosmogenético, que é luz, som e movimento, o planeta, assim como o nosso organismo biológico, ele precisa de luz, som e movimento. Por isso que nós respiramos. Isso denota o quê? Um ciclo e um ritmo particularizado do nosso corpo biológico para se sustentar. Se ficar simplesmente parado, não é nada. Não é nada. Muito bem. Coloquei uma coisa aqui. Ó. Os humores, os fluidos orgânicos,
podem sofrer influências mentais, emocionais ou físicas, ocorrendo um desequilíbrio e desorganizando os elementos internos, ou seja, as sensações térmicas. Conforme nós pensamos, conforme nós sentimos e nós agimos, a gente pode desequilibrar todo esse sistema físico, que já faz parte não só de um ciclo e ritmo planetário, mas como um ciclo e um ritmo biológico. Então a gente pode desequilibrar o elemento ar que está dentro de nós, que faz parte de nós. Tá? Nós não somos seres biológicos, nós somos iguais uns aos outros ou nós somos diferentes uns dos outros? Se nós somos diferentes, é porque nós somos seres diferenciados. Partimos da onde? Do mesmo? Tudo partiu de lá. O axé cósmico. O fluido cósmico universal gera tudo isso. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino... Tem o reino angelical, o reino arcangelical. Todo o universo, isso que você tem que pegar bem. Todo o nosso universo natural, nosso reino natural, ele possui esses 5 estados da matéria básica. Tá? São cinco, digamos assim, são 5 elementos básicos que compõem, que estruturam através de ciclos e ritmos todo o nosso universo. Todo o nosso universo. Isso vocês precisam pegar bem. Tá? Bom, vamos lá. Então, se eu tiver um desequilíbrio aqui, tanto em pensamentos, como sentimentos e como ações, eu posso desequilibrar todo o processo de ciclo e ritmo que mantém, que sustenta o meu corpo biológico. Físico, meu sistema biológico astral, meu corpo astral, o sistema biológico do meu corpo mental inferior. Tá? Muito bem. Os humores, os fluidos orgânicos, sofrem anomalias, doenças, tá? Pelo ser humano devido à dissonância com os atributos dos orixás. Isso semana passada eu passei para você. Né? À medida também que você estiver em desarmonia com a qualidade de cada orixá, se tiver uma má sintonia, conforme nós passamos semana passada, você também desequilibra todo o sistema de humor. Ou seja, o sangue, o sêmen, a linfa e a bile. E também o líquido. São os 5 principais no seu corpo. Tá? Entendendo isso, entendendo, digamos, parcialmente esse detalhe, essa informação, é que vai nos ajudar a trabalhar tanto ali na sessão de caridade, nos passes e consultas na sala azul, tá? Como na sala verde para o terapeuta. Se o terapeuta conseguir entender isso aqui, ele consegue chegar na causa do problema, não na consequência. Tá? Tudo bem, vamos avançar. Nós somos seres bipolarizados. Tá? Eu coloquei aqui os famosos símbolos chineses, né? O Yin e o Yang. Yin, uma polaridade negativa, e o Yang é uma polaridade positiva. E além de nós sermos bipolarizados, nós somos tripartidos em nossa personalidade. Você veja que esse diagrama aqui, esse sistema de ciclos e ritmos planetários, ele demonstra bem, digamos, e ele fecha também com a ideia dos chineses, né? A questão da bipolarização. Um sistema planetário, um sistema biológico, que o planeta não é um ser vivo, o ecossistema planetário não é um ser vivo, ele precisa ter ciclos e ritmos próprios para poder se sustentar. Aquela energia que entra, aquela energia que sai, aquela movimentação. Então o planeta, segundo essa análise, ele se sustenta dessa forma. Tá? Polaridades positivas e negativas, os orixás de regência, tá? Os elementos sendo cada vez mais transmutados, transformados, manipulados, tá? Dessa forma. Muito bem. Aqui eu coloquei a silhueta de um ser humano. Esses pontos pretos representam os chakras. E aqui as correspondências com os nossos organismos. Tá? Os chakras coronal, frontal e laríngeo têm uma correspondência maior com o campo mental, com o corpo mental.
Aqui nós temos o cardíaco, o esplênico e o gástrico, com campo ou com corpo emocional. E o genésico ou genésico e básico, tá? Com campo, o corpo físico e etéreo. Tá? Todos esses corpos aqui, assim como todos os chakras, eles são, por natureza, bipolarizados. Porque a nossa existência, ela começou a partir de um fluido uno chamado éter, ou fluido cósmico universal, ou axé cósmico, que por si só já era bipolarizado. É a mesma coisa assim, ó. A natureza, o nosso microcosmo, aí tem uma questão muito bonita do Hermes, que tem a tábua da esmeralda que nós temos ali, ele diz assim, tipo, como é no macro, é no micro. Há uma correspondência. O que acontece aqui embaixo, que a ciência descobre aqui embaixo, pode ter certeza que acontece no universo. Só tem que ampliar. Então, tu entende como? A questão da procriação, você pega o espermatozoide, que é promovido a partir do homem, que a gente pode considerar como polaridade positiva, o óvulo da mulher. Ocorre o quê? Uma fecundação, depois de alguns dias, algumas semanas no zigoto, e depois o que acontece? Aquilo já está bipolarizado, o zigoto está bipolarizado. Tem o espermatozoide e tem o óvulo junto. Foi bipolarizado. E agora, depois o que acontece? A multiplicação celular. A diferenciação. Que até então, quando ele é zigoto, ele é diferenciado. Ele é indiferenciado, ele é único. Aí acontece o quê? A diferenciação, multiplicação celular. E aí vem toda a criação do organismo biológico. É uma coisa aqui, tá? Então nós somos seres, por natureza, digamos assim, nós temos aderido na nossa contextura mental, emocional e física a bipolarização. Por isso que os médicos descobriram hoje em dia a síndrome da bipolaridade. Pô, cara, eu sou bipolar. Ora eu tô yin, ora eu tô yang. Ora eu tô negativo pra caramba e ora eu tô positivo. É aquele cara que muda de humor facilmente. Mas claro que todo mundo é bipolar, não é só a pessoa que está sofrendo de uma síndrome bipolar que ele é bipolar. Todo mundo é bipolar. Isso os chineses batem nessa tecla há milênios. O que é a acupuntura? O que é o doin? É isso aqui, ó. Os caras estudam a bipolarização. Por quê? Através do teu pensamento, através das tuas os caras olham pra ti e vêem que tá. Cara, eu tô muito agitado. Tá muito agitado, tu tá com excesso de polaridade positiva, ou yang. Então eu vou te dar um chá pra... Mas tu tá depressivo, tá triste. O que tem? O excesso de polaridade ou excesso de... Aí não adianta eu botar uma música calma pra tratar o cara. Aí eu vou matar o cara. O cara tá numa polaridade negativa de depressão, não adianta eu chegar com a musiquinha calma, um mantra budista. Não, tem que acelerar o cara. O cara tá muito pra baixo. Bota uma música, imagina o Roberto Carlos. Eu voltei agora pra ficar. Porque aqui é o meu lugar. Pessoal, meu lugar é no chão. 7 palmos no bar. O cara tá lascado, não pode. Isso um terapeuta tem que cuidar. Ah, Davi, mas a música terapeuta é sempre calma. Quem disse? Quem disse que eu não posso botar uma xamânica ali bem acelerada? Pegar. Bem bagual. Aqui, ó. Enlouqueceu da cabeça. Olha aqui, ó. Então tu pega o yang, que é o positivo. Qual é o quadrante positivo aqui? É o vento e o calor. Pode ter certeza. Se o cara está com excesso de polaridade positiva, excesso ou falta, mas vamos chamar aqui de excesso, pode ter certeza que o cara desarmonizou o elemento ar e o elemento fogo. Excesso de calor, o excesso de vento, gera doença, gera patologia. E a coisa da pessoa ficar mais um pouquinho diferente.
Sacou? Tá do quadrante. Isso aqui é um quebra-cabeça. É barbada para um terapeuta ele olhar. Então tá aí. E baseado nisso aqui, ó, que tu pode mais tarde, bem no finalzinho desse estudo, eu vou passar para vocês a chamada metafísica da saúde. O que isso pode gerar? Porque 90% das doenças, os médicos já estão admitindo que é fator emocional, é fator mental desequilibrado. O físico é só 10%. Tumor, qualquer, até câncer. Até câncer. Pode ter certeza que 90% é emocional. Então, se o cara tem esse entendimento aqui, fica fácil, cara. Fica fácil o cara fazer uma ficha de anamnese. Não preciso fazer muita pergunta pra ti. Eu só pergunto o que tu sente. Baseado naquilo ali, eu vou ver qual é o elemento que está em desequilíbrio. E a partir disso, estudar floral. Aí tem um monte de técnica. Tem floral, tem endoim, aí tem acupuntura. Baseado nisso aqui. Mas primeiro eu tenho que ver quais desses 5 elementos ou 4 elementos, né, que são os mais utilizados na terapia, está em desequilíbrio. Se está em excesso ou está em falta. Tá? O Ying, que é o polaridade negativa. Qual é o quadrante negativo que ele está? Quais os elementos que ele rege? Violenta? Vamos lá. Agora vamos... Entenderam aqui então? Nós somos bipolarizados por natureza, porque o nosso reino natural, ele partiu de um fluido, de uma energia una chamado éter, fluido cósmico, ou axé cósmico, que por si só, ele é bipolarizado. Tá? E esse ponto aqui, não lembra vocês o chamado Big Bang? É o mesmo Big Bang, é o mesmo ponto. Tá? Muito bem, vamos continuar. Agora vamos entender um pouquinho que tipo de patologia, que tipo de dificuldade pode gerar nas pessoas com determinados excessos. Tá? O excesso de vento, aqui no caso, produz processos expansivos. O que é o vento? E não é um elemento de expansividade? Okay? Processo expansivo no campo mental e emotivo também, podendo ocasionar certos desequilíbrios psíquicos, como as síndromes, as fobias e a famosa depressão. Tá? Por quê? O que acontece? O vento não está associado à expansividade? Se está associado à expansividade, está associado ao campo mental. Estou detalhando aqui para vocês. Tinha muito mais informação, mas eu estou detalhando. Ou seja, aquele cara que... aquela síndrome, pânico, medo. Isso, medo, está me perseguindo. É o cara que pensa muita bobagem. Ele está com um elemento de mental, de expansividade, está dando ele está expandindo certos pensamentos negativos, e isso futuramente pode gerar síndrome, fobia e a famosa depressão. Isso é só um exemplo, tem muito mais. Tá? Ou seja, o elemento vento está associado ao campo calor. O excesso de calor produz processos radiantes e penetrantes, decorrendo moléstias vasculares. Vascular, sabe o que é doença vascular? Porque é pressão alta, coração. Tá? SNC, Sistema Nervoso Central. Síndromes endócrinas. Tá? O sistema endócrino é aquele que produz os nossos hormônios. Tá? Inflamações várias, ira, raiva. A pessoa que está com excesso de calor, ira, raiva, alterações nos rins, isso já é uma consequência da ira, da raiva, rim, fígado, bexiga e outros órgãos. Aqui é uma lista, só resumir para você. Ou seja, o excesso de calor está relacionado ao campo emocional. Tá? Excesso de umidade ocasionam edemas, problemas no sistema linfático, sistema neuromuscular,
Problema também cardíaco, tá? Por desorganização dos eletrólitos, chamados eletrólitos, que é o sódio, cálcio, potássio, os elementos que compõem, tá? E uma possível queda da energia vital. Para quê? Tá? Está associado ao campo físico e etérico, tá? Mais propriamente falando, ao sistema linfático. Excesso de frio, lá em cima, produz as chamadas cristalizações. O que lembra o frio? Gelo, né? Tipo, diga, hoje é uma semelhança, uma analogia que a gente está fazendo com as sensações. O que a gente não sente, às vezes, isso? Umidade, frio, calor. Produz cristalizações. No corpo físico, na parte física, os chamados cálculos renais, as pedras nos rins, tá? Enrijecimento dos músculos e nas articulações. Tá? Aí tem artrite, artrose, tá? No campo mental, a esclerose, isso aqui eu achei interessante. Flexibilidade de caráter. Isso aqui é interessante. Se a cristalização, ela pode o quê? Ela pode proporcionar uma flexibilidade no teu caráter. Ou seja, ora tu tá numa boa, aquela pessoa que é bem humorada de manhã, que é mal-humorada ao acordar e ao deitar ela é bem humorada. Aí não tem nada que ver com bipolaridade. Não tem nada que ver com bipolaridade. É aquela pessoa que é duas caras. Já ouviu falar? Essa pessoa na minha frente é uma pessoa, nas minhas costas é outra. Então pode ser isso aí. Isso está ligado ao sistema campo etéreo-físico, sistema ósseo e muscular. Isso aqui é só algumas coisas, muito mais. Mais adiante a gente vai ampliar, vai aprofundar. Principalmente quando a gente chegar nas terapias, o que pode fazer para ajudar as pessoas. Por enquanto, aqui a gente só está tentando entender quem nós somos. Como é que o nosso corpo biológico ele se sustenta através desses ciclos e ritmos. Qual tipo de fluidos orgânicos a gente compõe, né? Que tipo de patologia pode ser gerada a partir de que excesso, né, ou seja, de vento, de calor, ou de umidade, de frio. Tá? Ou seja, aqui a gente pode entender o seguinte, que eu estando com excesso de vento, eu estou desarmonizado com um atributo de um determinado orixá. Eu falei para você, que orixá? Pô, se eu estou com excesso de calor, cara, se eu estou muito radiante, se eu estou indignado, se eu estou com raiva, eu estou desarmonizado, desequilibrado com uma determinada qualidade, com a qualidade de um determinado orixá que rege o calor. Que é? Só ver que a pessoa não consegue pensar nessa hora. No momento da raiva, daí não pensa. Vai ver depois o que fez. Perde completamente o atributo da justiça de Xangô. No momento da raiva, da ira, perde completamente essa emoção. Então, a qualidade de Xangô. Então, está com excesso de calor, está com excesso da energia Xangô, é um problema. Ou seja, tu está com excesso da energia Yang. Não vai dar problema. Isso é muito importante para a gente saber para depois entrar lá dentro. Claro, você vai ter que estudar, tem o primeiro ciclo, vai vir o segundo ciclo, vai vir o terceiro. Por enquanto, vocês utilizam a ferramenta que vocês têm agora. Por isso que não dá para passar tudo para vocês numa oração. Você tem, você calma. E sair daqui tem que estudar em casa, tem que ler. Se tiver dúvida, vem falar comigo, vem falar comigo nas quartas, no próprio sábado, entendeu? Tem que procurar informação. Mas é um quebra-cabeça que, sabendo utilizar isso aqui, né, pode se formar um bom atendimento com uma boa terapia. Sabendo o que está acontecendo com a pessoa, porque aqui nós estamos estudando a causa, não é a consequência. E se a consequência está no corpo físico, por exemplo, um cálculo biliar, ou um cálculo renal, isso é do médico, não é mais para nós. Quem aqui vai fazer uma cirurgia, a pessoa vai saber. Não é a nossa parte. Até porque a gente não promete nada. Se realmente ocorrer, vai ocorrer no astral.
Aqui ninguém promete cirurgia, não é uma casa de cura. Né? Não é uma casa de cura. Pode curar? Pode. Depende da gente. Aí é com o plano astral. Mas, conhecendo essa causa, a gente pode curar a pessoa, ajudar a pessoa a ela se autocurar. Por isso que a proposta desse bloco é cura e autocura. Por que é cura? Porque eu sei a causa do problema. E por que é autocura? Porque 90% da cura depende do consciente, não depende da gente. O que a gente faz lá dentro é 10%. 90% é o consciente, não adianta. Porque ele vai sair dali curado se ele não mudar o seu processo de cura, ele não vai realizar o problema não vai voltar. Vai dar pedra no outro rim, vai voltar tudo de novo. O cara tá lascado, não adianta. Vai dar problema respiratório, problema endócrino. O cara vai continuar. É aquele caso do cara que faz uma cirurgia, né? Daqui 1 ano, 2 anos, volta tudo de novo. Ah, mas é câncer. Isso não tem cura. Claro que não tem cura. Se a pessoa não se autocura, tá? Bom, vamos continuar. Aqui eu coloquei um diagrama, tá? Vamos lá. Tudo que é desarmônico em nossa persona ou personalidade desencadeia o surgimento de doença. Tá? Fiz um diagrama da saúde perfeita. Pensamentos positivos, sentimentos e ações positivas. Vocês não se esqueçam que eu estou falando personalidade. Nossa personalidade, ela é, ou seja, pensamentos. Então não adianta só fazer coisas boas, realizar, por exemplo, eu não vou mais comer carne a partir de hoje. Virei um vegetariano. Você está fazendo bem para o seu e o resto. Pessoa que gosta de falar mal de todo mundo, pessoa que não é nada. Não sei se vocês sabem, Adolf Hitler era vegetariano. Ele adorava matar gente. Ele adorava sangue humano. Adolf Hitler era vegetariano. Não sabe música clássica? Pois é. Então não adianta nada. E a personalidade, ela é... Então esses 3 campos aqui que a gente tem que trabalhar. Caminhar os 3 juntos. Tem que ser alinhado. Então vamos tentar entender isso através desse diagrama aqui. Então pensamentos positivos geram lucidez mental, clareza mental, serenidade mental. Ou seja, equilíbrio mental. Estar equilibrado com a mente é isso. É ter uma mente lúcida, ter uma mente com clareza e ter uma mente serena. Não é aquele cara que é roubado, quer saber de tudo, quer discutir tudo, que é aquele cara que sabe mais que todo mundo, tem mais conhecimento, é uma besteira. O cara tem que ser sereno, claro, é tranquilo, tem um equilíbrio mental. Tá? Sentimentos positivos, por exemplo, geram alegria, geram felicidade, geram principalmente contentamento. Um cara feliz com o que ele é, com o que ele tem, é um cara que tem sentimentos positivos, ou seja, uma estabilidade emocional. Se o cara tem uma estabilidade emocional, o cara é feliz. E por que ele é feliz? Porque ele é contente. Ele tem contentamento com aquilo que ele é, com aquilo que ele tem. Ele é um cara preocupado com a forma física. Também não é um cara largado. Entendeu? Isso. Um exemplo. Tá? Ações positivas, boas realizações. Uma pessoa que é otimista e principalmente desapegada às coisas mundanas, às coisas físicas. Tá? Ações positivas que geram uma harmonia no nosso complexo fisiológico, biológico, tá? E até a toda. Tá? Então, equilíbrio mental, estabilidade das emoções, dos sentimentos e harmonia de das nossas ações geram o que a ciência, o que a medicina chama de saúde psicossomática. Somática vem de soma, que é físico. Psico, o psique, é a parte mental e emocional dele. Tá? Ou seja, sintomas.
É um sintoma. Tu tem um equilíbrio mental, tu mostra para pessoas esse sintoma. Então, o pessoal calma, tranquilo, não tem discussão. Tu tem uma estabilidade nas tuas emoções, é um sintoma. Tranquilo, feliz. Pô, cara, mas tu devia ter mais na tua vida pra quê? Conseguiu tal. Se eu ganhar mais tarde, mais coisa, que bom. Se eu não ganhar, no que eu tenho, bom. Cara, que é contente. Tá? Harmonia, pô, cara, tá. Tu é careca, tu é feio. Tá bom. Bom, sou feio, maravilha. Sou baixinho, sou careca, sou barrigudo. É um cara que tem uma harmonia, tá tranquilo. Por dentro, ele tem uma saúde legal. Tá? Porque é um cara que é desapegado, não é relaxado. É um cara que é desapegado, um cara que é otimista. É um cara pessimista, essas coisas. Pô, só vai acontecer desgraça. Não. Né? Que o acontecimento está no campo das ações, né? Às vezes, tem gente, não sei se vocês devem conhecer, claro, pessoa que é só pessimista, né? Só fala desgraça. Só escuta a rádio, só desgraça, matou tal, terremoto, matou não sei o quê. A pessoa que gosta do programa do Ratinho, todo respeito. A pessoa, casal separado, e briga e pau. Ah, vai, deixa 500 DNA, deixa 1000 de DNA. Vamos ver se ele é pai, se ele é pai. E dá aquele quebra-pau todo. Porra. Hã? Tem que cuidar essas coisas. E é briga. O cara que, por exemplo, o cara que liga uma televisão pra ver luta de boxe. É um cara que tá indo muito bem, né? O cara tá. O boxe é uma maravilha. E vou dizer pra vocês que o esporte no geral, ele não faz bem. Ele pode consertar a parte, mas emocional e mental, o esporte, ele não faz bem. O esporte foi criado pelos gregos para incentivar o seu exército, que estava muito parado, né? Tanto é que as Olimpíadas vieram da onde? O esporte, o exercício físico é muito bom, mas o esporte não é bom. O esporte ele trabalha só o teu físico, ele te dá uma parte do funcionamento físico. Mas o teu campo emocional e mental, o quê? Porque o esporte é competitivo, ele é dualista. É perder ou morrer. É vencedor e vencido. Como é que pode ser bom uma pessoa perder? Quem é que gosta de perder aqui? Levante a mão. Pronto, tá aí. O esporte é ruim. Levante a mão quem é que gosta de perder. Eu adoro perder. Eu vou entrar no esporte, mas vou entrar para perder. Vou jogar dominó? Vou jogar dominó. Mas assim, eu tenho que perder, tá? Deixa eu perder. Só se eu deixar. Vocês já ouviram alguém falar isso? Então o esporte não pode ser bom. Jogar baralho, quanto? 50 reais, olha, deixa eu Eu quero perder. Jogar futebol. Pô, cara, vou jogar uma bola. Ah, mas... Pô, cara, é só pra brincar. Eu fui nessa época. Eu joguei 15 anos. Só ganhei condicionamento físico, joelho ralado, operado. Mas o meu mental e emocional na época é uma droga. Uma droga. Não, vou jogar só pra brincar. Te pego na curva. 1x0. Ah, 1x0 é pouco. 2, 3, 4x0, tu já começa a... Só um pouquinho. Os caras estão abusando. Ô, gurizada, vamos pegar aqui, vamos pegar. O futebol é uma maravilha. Aí o pau come. Aí o Davi volta pra casa assim, eu falei, médico, não deveria ter feito isso. Tá? Olha para aqueles quadros todos de Jesus, tá? Quadro de Laos. Foi mal. Depois não adianta, depois da caca feita. Então o esporte não é bom. Definitivamente, o esporte ele não une povos. Ele gera dinheiro para o governo. O esporte é uma ilusão. É muito difícil hoje em dia, principalmente o ocidental, se desapegar disso aí. O oriental é mais fácil, mas o ocidental é difícil. Ok? Entenderam então? Esse aqui é o diagrama, tá? Isso aqui é uma... chama-se de adágio oriental, que diz assim: também, para uma harmonia perfeita, uma saúde perfeita, saúde é igual a sanidade.
Felicidade? Perfeição? Só podia vir Oriente. Quer ter saúde? Tem que ser um cara são. Cabeça, emoção, ação. E quer ser feliz? Trabalho e contentamento. Tá? No livro Bhagavad Gita, não sei se você já ouviu falar, um dos livros mais famosos da Índia, se não me engano é de Krishna, Bhagavad Gita diz o seguinte, um dos sutras do Bhagavad Gita diz o seguinte, a superlativa felicidade resulta no contentamento. Não é relativa felicidade. A superlativa felicidade é a felicidade completa. Ela resulta no em se contentar. Tem que te contentar com o que tu tem, quem tu é, o que tu possui. Isso, aí resulta a superlativa felicidade. Então, para ser feliz, tá? E perfeição? Todo mundo quer ser perfeito, quer ser mestre ascensionado. Ninguém mais quer vir na roda de Sansara, ninguém mais quer reencarnar, né? Palavra básica. Correção. Tá? Se corrigir. Quer ser perfeito? Se corrige. Não é corrigir o outro. Não é corrigir o outro. É ser corrigir. Tá? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente adquire sanidade, contentamento e correção? Saúde, felicidade e perfeição. Então a gente tem que fazer as chamadas reflexões, né? Através de meditações, enfim. Tem que se autoconhecer. A gente tem que saber quem a gente é. Por que eu sinto isso? Por que eu penso aquilo? Por que meu corpo físico muitas vezes não obedece a voz da minha mente que diz assim, vai cara, tem um problema de saúde. Tem um problema de saúde, cara, tu é diabético. Não come doce. Ah, lá vem o diabo da emoção e do físico. Por que a gente não vence muitas vezes essas essências elementais e acabam vencendo o pensamento a própria vontade da personalidade? Sem falar da nossa individualidade. Como é que a gente peca nisso aí? Né? Tá? Então, autoconhecimento. Para quê? Para ampliar a nossa consciência. Para finalizar, o que é a nossa consciência? Tá? Coloquei aqui para vocês um copo d'água, em que o copo significa o corpo físico, 100% do espaço desse copo significa a nossa personalidade encarnada. A gente chama de alma. Tá? 10% desse espaço que não é preenchido é a nossa parte da consciência ou seja, é a ponta do iceberg. 90% da nossa personalidade, ela são os arquivos passados. Consciência é o que eu estou tendo agora. Estou falando com vocês, eu tenho consciência que eu estou pensando. Subconsciência é aquilo que eu vivi nessa vida, mas não me lembro bem. Mas está gravado. Aquilo tudo que eu vivi nessa personalidade. Só que inconsciência, os arquivos de vidas passadas representam 90% dessa personalidade. Então eu aqui hoje, aquela coisa assim, a gente só utiliza 10 ou 11% do cérebro. Vocês já ouviram falar que a ciência aqui? A gente só utiliza 10% desse aqui. A gente está acordado só 10%. E dormindo 90%. Se a gente pudesse aproveitar os 90% de experiências que estão arquivadas no nosso inconsciente, nós teríamos uma ampliação na nossa, consequentemente, uma melhora no nosso autoconhecimento. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que baixar esse volume de inconsciência para 80%, para 70%, para 60% e aumentar o volume da consciência. Como? Como é que eu auto me conheço? Como é que eu aumento isso aqui? Como é que eu realizo isso aqui? Como é que eu faço? Meditação, o que mais? Faça só meditar. Servir, né? Tá? Servir. Tem que servir, tem que botar a mão na massa. Tem que sair da
sair da inércia. Pode falar. Eu estou falando isso aí, focado assim no organismo humano, né? Eu estou pensando assim, ó, isso também pode ser válido, esse desequilíbrio, para o planeta em geral, para a Terra. Né? Daí esses desequilíbrios, assim, ó, em certo ali no. A gente fala Oxóssi, Xangô, Ogum, Yorimá, onde há um desequilíbrio nessa parte, reflete ali, vamos dizer assim, os furacões, os tornados, as enchentes, os terremotos, a instabilidade das estações do ano, da dispersão de vírus, doenças, Mas isso tem uma causa, né? Isso é consequência. Um problema climático, um problema geográfico, isso é consequência, isso não é causa. A causa está na consciência coletiva, na egrégora planetária. Que o homem está fazendo com o planeta. Isso que ele está dizendo. Em mundos avançados não tem problema planetário assim. Eu não li nenhum livro disso. O mundo lá avançado, que os caras são felizes, por que o planeta vai estar em desequilíbrio? O planeta, mas na verdade, isso tudo que está ocorrendo hoje, que é a chamada entrada da nova era, o que é a nova era? É algo que foi previsto há muito tempo pelos engenheiros, mas sobretudo que essa análise, essa previsão foi em cima da coletividade humana que viveria nessa época. Não simplesmente uma mudança por mudar o planeta. Tem a ver com a relação com a humanidade. Então isso tudo que está ocorrendo a nível planetário, né, é em virtude do nosso desequilíbrio, da nossa desestabilidade e a nossa desarmonia. Se você for analisar hoje o nosso planeta Terra, dificilmente você vai encontrar uma solução para ele. Que não seja dessa forma catastrófica, com desencarnes coletivos, com coisa pesada, e trabalhar porque o ser humano se perdeu a sensibilidade, né? O ser humano perdeu aquela coisa da... Tu falar hoje, por exemplo, em moralidade, a pessoa está dizendo, esse cara aí é quadrado. Esse cara aí é passado. Tu não tem mais aquele respeito que os antigos tinham, né? Antigamente, cara, os caras pediam bênção pro pai, pra mãe. Enfim, os chamados índios selvagens, quando eles iam caçar para se alimentar, eles faziam rezas para a alma grupo daqueles animais. Ninguém era nada para o esporte. Temporada de caça. Então, é um desequilíbrio total. O nosso planeta hoje, coletivamente falando, ele tem que passar por tudo isso aí. Por isso que foi previsto, nessa época de final dos tempos, mas final do mundo velho para início do mundo novo, 2/3 da humanidade estão condenados. Tem 70% aproximadamente da humanidade condenada. Tu só tem 30% da humanidade que podem ser reaproveitadas no planeta. É muito pouco. Eu acredito assim que não é a influência planetária, não é o desequilíbrio planetário que desequilibra o ser humano. É o contrário. É o homem que está desequilibrando o planeta. E o planeta está pedindo socorro, ele não aguenta mais. Gaia, Chan ou Urântia, esse espírito planetário, não aguenta mais. Chega, basta. O que está acontecendo? Claro, por isso que, exatamente, o excesso de vento, o excesso de... O que é o excesso de vento? Furacões. Excesso de calor, nossa, queimada direto. Hein? Excesso de umidade, não precisa nem falar, né? Correnteza, chuva direto. E o frio? Tem países aí... Não, vamos longe, Rio de Janeiro, aqui, por exemplo, Rio de Janeiro, acho que foi esse ano passado, no inverno carioca era 20 graus. Esse ano deu 10, 9 graus lá. Há um desequilíbrio total. Por quê? Porque a coletividade humana, cara, assim, ó. Eu não conheço um país que realmente esteja certinho. É difícil, cara. Até porque ele é dominado, né? Ele pode até querer, mas ele é dominado. Não tem magia. O que pode acontecer? Catástrofes, né? Catástrofes naturais ou antinaturais. Não está descartada a hipótese de uma guerra nuclear. Não está descartada. A gente não sabe, digamos assim, o volume que essa guerra pode promover. De repente, não a nível planetário, regional.
Porque cada bomba nuclear ela tem o seu poder de ação, o seu poder de expansão. Isso a gente não sabe. Pode vir um cometa, esse planeta que está vindo aí, né, o Absinto, o Hercólogos, né, ou o Astro X, como queira. Ele está aí. Eu acredito até que eles já viram, eles não querem falar. 2018. Muitos falam 2012. 2000 alguma coisa vai ser a passagem dele que por uma certa energia, que vai desviar ele para a próxima volta dele, para ele não Tem muita coisa acontecendo. Ninguém vai dizer que o planeta vai acabar. Não, não é isso. É o final de uma era. A era da imbecilidade. A era da imbecilidade do planeta acabou. Acabou. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando buscar ampliar nossa consciência através do novo conhecimento, realizando o quê? A caridade. Hoje em dia, pessoal, assim, ó, quem não bota a mão na massa, quem só quer adquirir conhecimento para bonito, para si, e não põe a mão na massa do planeta, está desarmonizado, porque o planeta está desarmonizado. O planeta não é só nosso corpo biológico que sofre, o planeta está desequilibrado em todas essas sensações térmicas aqui, esses humores planetários. Está tudo desarmonizado. Então o cara que ficar sentado, tá vendo na televisão, só vendo esporte, horário, está lascado. Esse cara faz parte dos dois terços. Agora o cara que está aqui que nem nós, independente das pessoas, vamos servir, vamos ajudar. Pode ter 7 encarnados hoje, mas 100 desencarnados. E hoje o bicho vai pegar. Hoje é o dia de Exu, é faxina mesmo. Mas lembrar que isso não é a salvação, quer dizer que nós não vamos morrer. Nós poderemos ter a chance de voltar a reencarnar aqui. A minha visão tá, né? Pelo menos. Oi? Caridade, mão na massa, não adianta. Se eu ficar pensando na morte da Bezerra, eu tô lascado. O que passou, passou. Lembra que eu falei pra vocês? O karma não. O nosso futuro não pode estar ligado ao passado. O karma não é isso aí. Tu é aqui e agora. Tu muda o teu karma, tu muda o teu passado, tu muda o teu futuro aqui e agora. Servindo. Bota a mão na massa. Não quer saber se tu é dirigente, se tu é o último dos operários numa casa espiritualista. Se tu é o cara que serve a fichinha lá, que muita gente acha que isso é ruim. Eu não vejo. Eu, muito tempo, eu também servi fichinha. Mas tava lá, pô, tava ajudando, tava ouvindo as pessoas, muitas vezes as pessoas vinham falar e eu não falava nada, já é uma grande coisa. Todo mundo tem que ajudar, e outra, não pensar que tem muito mais desencarnado do que encarnado no planeta. Então há uma mobilização planetária dos nossos irmãos desencarnados, há uma mobilização muito grande. Portais estão se abrindo para que espíritos com alta tecnologia venham ajudar, filho. Se dependesse só do planeta, o planeta não conseguiria reciclar a quantidade de tóxicos que lança no ar, na água, na terra. O planeta não teria condições de reciclar isso. Se não é de intervenção, vocês podem ler o livro sobre o signo de Aquário, vocês vão ver o que eles estão fazendo. Estão reciclando, alta tecnologia. Tem que reciclar, tem que preocupar. Porque uma energia negativa, ela não se transforma em nada. Não tem como tu varrer para debaixo do tapete, não adianta. Tem que reciclar ela. Pode ver, nós estamos na era da reciclagem, né? Todo mundo querendo reciclar lixo, energia mesmo, energia de petróleo. Já estão querendo abolir isso. Tá difícil, é difícil. A indústria petrolífera é muito forte. Mas hoje, sinceramente, não precisaria mais existir a energia, esse tipo de energia densa, o ouro negro, chamado ouro negro. Energia eólica, aqueles cataventos, pô, a gente já podia estar vivendo isso aí, cara. Meu carro hoje não precisaria estar poluindo o planeta com óleo diesel. E tá por quê? Hoje o planeta, sinceramente, por tudo isso que está passando e que vai vir muito mais coisa ainda, isso nada mais é que um reflexo da imbecilidade da nossa sociedade. E pior de tudo que eu tenho essa consciência, mas eu não consigo fazer muita coisa no meu planeta. Porque eu tenho que pegar o carro, eu tenho que trabalhar e ao mesmo tempo estou mandando um monte de dióxido de carbono no ar cada vez que eu ligo o meu carro para trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, mas não preciso também me matar a trabalhar. Preciso dedicar o meu tempo à caridade.
posso dedicar meu tempo à espiritualidade, né? Mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso ficar de mão cruzada. Tem que ir à luta. Abandonei o esporte, realizo exercício, estou tentando me alimentar melhor, estou tentando isso aqui, ó. É difícil. É difícil pra caramba, mas tá aqui, ó. Hoje eu sei que eu sou uma personalidade, que eu tenho que lutar, eu tenho que equilibrar a minha mente, estabilizar as minhas emoções e harmonizar todo o meu complexo físico. Senão, eu não tenho saúde. Algum ponto vai gerar problema. Síndrome, vai dar um pepino ali. Eu vou desequilibrar essas quatro sensações térmicas principais. Eu vou desequilibrar. Eu vou desequilibrar, na verdade, a polaridade, o meu ser, a minha persona, a minha personalidade, como os meus corpos, mental, astral, etéreo e físico, eles são por si só bipolarizados. Então, se eu não equilibrar isso aqui, o chinês está cansado de dizer doença, não existe doença. O chinês ele fala isso, não existe doença, existe doente. Não existe vírus que causa doença. Existem seres humanos que baixam a sua imunidade, que aquele determinado vírus causa, mas é o ser que baixou a sua imunidade. Ele está desequilibrado em sua bipolaridade. Então não existe doença, existe doente. Por isso que é cura e autocura bandista. Como a cura? Primeiro tem que saber a causa. E a autocura é mostrar para o consulente, para a pessoa, que 90% da cura é correr. E isso é muito difícil. Isso que pode falar décadas e as pessoas não. As pessoas querem vir sem curadas aqui. E não questionáveis. Às vezes a pessoa quer ir lá, quer curar, quer tirar a pedra do rim, ir para casa e está tudo certo. Ela não quer saber a causa, porque o médico não pergunta a causa, né? O médico simplesmente vai lá e corrige. Agora vai contigo. Vou te dar um remédio. O que significa a palavra remédio? O remédio cura? Remediar. Remédio não é cura, curativo. O curador. Remédio remedia, ele não cura. Asma, bronquite. Não é ninguém essa causa. Pode curar aqui e agora. Aqui agora, no presente. Por isso que a palavra é presente. Passado e futuro, esquece. Passado e futuro, esquece. Vive aqui agora. É eterno presente. Tá, pessoal? Muito obrigado a todos. Luz na mente, paz no coração. Energias positivas, está na casa eterno. Vamos tomar um chazinho, 6h30 a gente começa a nossa sessão de caridade, uma sessão de estudo.